estou buscando diminuir o uso de maquiagem, né? Comprei esse gel de limpeza da Principia. Como é que ela faz? Olha, ele fez coisas que acontecem na vida com crianças, porque eles não são robôs. E ela põe um livro dentro de quê? Primeiro, eu não imaginaria que o vídeo ia repercutir tanto, né? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. Bom dia, gente. Iniciando aqui mais um vídeo com vocês. Hoje é quinta-feira, agora são quase 7h30 da manhã. Eu mostrei pra vocês só o início do meu dia, né? A questão da... Não, filha, você se machuca. Aqui, corta o dedinho. O início da minha manhã. Tá vendo? Corta o dedo. Já tomei café com as crianças, já troquei de roupa, o marido já foi pro trabalho. Agora, o que eu tô fazendo é me ajeitando mesmo pra algumas coisas que eu quero fazer hoje, né? Vestir um vestidinho simples, basiquinho pra esse dia. Parece até ser um vestido arrumado, mas não é. É básico, é um vestido... Como é que eu posso dizer, gente? Aqueles vestidos baratinhos que a gente compra. E esse eu comprei exatamente pra poder ficar em casa, sabe? Só que aí até confesso que dá pra sair com ele tranquilamente. Mas eu aproveitei que hoje tá começando o clima de frio, graças a Deus, no meu Ceará. Tá começando, inclusive, até a pingar ali. Pensei que era outra coisa. E aí eu coloquei ele porque ele é todo de poliéster. Como eu disse pra vocês que é um vestido baratinho, né? Ele é justamente por causa disso, né? O que faz muitas vezes a peça ficar barata é não ser um tecido de tanta qualidade assim. Mas achei tão bonitinha essa estampa. Fica até um arrumadinho a mais, né, em casa. E aí eu já prendi aqui o meu cabelo, já lavei o meu rosto. Vou mostrar pra vocês o que é que eu tô usando na minha pele. Peraí. Eu tenho começado uma saga, eu falei pra vocês, né, um pouquinho sobre a questão de uso de maquiagem. Principalmente lá no Instagram eu tratei mais sobre esse assunto. Aqui eu falei superficial, mas eu falei que eu estou buscando diminuir o uso de maquiagem, né, por alguns motivos. Primeiro, como eu falei, porque eu estava me sentindo... Não, filho. Porque eu estava me sentindo desfigurada. Eu não tava... Não é pra colocar isso no seu cabelo. Bote lá, de prender a cortina. Eu tava me sentindo desfigurada. Eu não tava mais conseguindo ver beleza nos meus próprios traços. Porque eu achava que eu tinha que estar sempre maquiando alguma coisa ou outra. Disfarçando uma coisa ou outra. Claro, a maquiagem, ela pode ser usada... Que foi? Não, dá pra mamãe. Não. A maquiagem, ela pode ser usada e deve ser usada por nós como meio de realçar uma beleza já existente, com equilíbrio, prudência, né, com o uso das virtudes. Mas eu não estava mais fazendo isso, sem contar que eu estava usando muita maquiagem e aí eu tinha que escolher, ou eu tinha dinheiro para comprar coisas para cuidar da pele, para poder me maquiar, ou eu comprava os produtos para maquiagem. E aí eu estava priorizando a maquiagem ao invés do cuidado da pele. E desde muito novinha eu sempre tive muita acne, muito problema com a minha pele. E eu tava sentindo... É da mamãe, daqui, que a mamãe vai mostrar. Tava sentindo mais ainda os efeitos disso, né? De ter uma pele ruim, porque eu estava tacando um monte de maquiagem, mas eu não cuidava disso. E aí eu tenho decidido não abandonar os de maquiagem. Agora não quer dizer que eu vou demonizar a maquiagem, que agora maquiagem é isso é aquilo, né? Não foi esse o intuito que eu falei de maquiagem naquele vídeo. Mas o que eu quis dizer é que sair desses extremos, sabe? Eu não preciso estar saindo da minha realidade pra poder me sentir... Como eu falo pra vocês, não é a maquiagem que vai fazer com que eu me sinta zelosa, que eu me sinta bela. Isso é só mais um artifício que pode ser usado como equilíbrio. Mas, como eu falei, né? A roupa, tirar uma roupa rasgada, uma roupa cheia de mancha, mas uma roupinha que nem precisa ser tão arrumada como essa. Mas uma blusinha, uma saia, uma coisinha mais específica ali que vai te deixar confortável e adequada para o seu dia, né? Que não adianta tacar uma roupa super cara se você vai lavar banheiro, se você vai fazer outras coisas. É se vestir adequadamente, né? Pra sua realidade. E aí, eu tô fazendo esse passo. Tô usando cada vez menos, sabe? Tô tentando conseguir ver mais essa beleza em quem eu sou. Voltar àquilo que é a minha própria realidade.
E aí, o que é que eu tô fazendo? Comprei algumas coisas baratinhas que eu fui vendo algumas dicas pra testar. Não sou expert em skincare, nada dessas coisas. E aí, o que foi que eu comprei? Eu queria um gel pra limpeza do meu rosto, sabe? Que eu gosto. Até mesmo pra tirar maquiagem e essas outras coisas eu tava sentindo muita falta. O que eu gosto mesmo de usar é esse aqui da Doral, sei lá como é que diz, laboratório, que é esse aqui. Só que ele é muito carinho. E aí eu não tava conseguindo comprar. E eu quis procurar um que tivesse em promoção, que fosse bom também. E eu vi na Amazon, né? Tava em promoção esse aqui da Principia. A gente recebe muitos anúncios da Principia. Eu nem sei se é tão bom assim, né? Mas aí eu comprei esse gel de limpeza da Principia. Tava por menos de R$40. Então por isso que eu comprei, né? Que eu achei que tava bem em conta. Não, meu amor, você vai te machucar. Comprei também o meu protetor de rosto, protetor solar, que eu gosto, que é esse aqui da Nivea Sun. Ele tem... Porque assim, minha pele é uma pele muito fácil de se irritar. Então a minha pele, ela se irrita por cheiro, por textura, por alguns aspectos muito fácil. Então eu já tinha testado até outras marcas. Não, vai vem cá. E não tava dando certo. Eu sempre queimava a minha pele, eu tinha alguma reação. E esse foi o único protetor solar mesmo que até hoje não causou nada, nenhum dano na minha pele. Então eu continuei comprando ele, né? Também peguei uma promoção, saiu por menos de 30 ou foi uns 35, não sei. Comprei também um hidratante que eu gosto também, né? Que eu vejo que é importante hidratar a pele. Esse da Neutrogena, os que eu queria, na verdade, eram uns que eu tinha da Vult, que é uma duplinha, sabe? Tava até em promoção, mas era no site da Drogazil. E eu ia comprar na Amazon, aproveitar pra comprar umas coisas que tinha de casa, que tava faltando. É. E aí eu acabei escolhendo esse aqui mesmo, porque é o que tava mais barato das opções que eu vi lá. Eu também comprei um hidratante labial, porque eu saí procurando algumas dicas que fosse de skincare mais econômico, né, que condizente com a minha realidade. E eu cheguei até o Dr. Ursinho, não sei se vocês conhecem, que é um médico, só que não é dermatologista, que dá muitas dicas de skincare, de coisas baratinhas. E aí eu fui vendo, né, as dicas dele e também os comentários das pessoas que estavam colocando aquilo em prática. E ele dá a dica de você usar esses protetores labiais neutros, né, sem ser aqueles com cor, na região da olheira, pra hidratar. Eu vou já guardar. E aí eu fui e comprei esse, só que ainda tá por chegar. O que mais que eu comprei, gente? Desodorante. Tenho mudado, né? Eu usava o aerosol normal. Tenho usado também, que eu vi por indicação dele na época, esse Herbíssimo. E, olha, tem diminuído as manchas. A questão de clarear, axila, até agora eu não sei se clareia muito. Em mim ainda não clareou, né? Mas estou aí fazendo alguns testezinhos. E aí o que eu vou fazer agora é isso. Passar um hidratantezinho, passar o meu protetor solar do rosto. Já lavei o rosto com esse negócio da Principia. E vamos aí tentando recuperar a coisa, né? Porque assim, a única coisa que me incomoda, na verdade, duas coisas sempre me incomodaram no meu rosto. As minhas olheiras, que sempre foram bem expressivas, e a minha sobrancelha falhada. Só que a sobrancelha, ela tá começando a preencher mais, sabe? Nunca usei nada pra nascer mais pelos. E eu confesso que agora elas são desiguais, né? Uma tem mais do que a outra. Eu tô mais acostumada com isso, sabe? Não tô mais tão cheia de neura, assim, de querer aquele negócio super corrigidão. Então vamos aí, gente, buscando o quê? O equilíbrio, que é isso que as virtudes nos chamam, né? Há uma vida equilibrada, há uma vida coerente, sem exageros, nem pra um lado, nem pro outro, né, gente? Então, vamos lá. Vou levar vocês pra esse dia comigo. E eu falando, e ela aqui embaixo, minha mudinha, repetindo tudo que eu falo, né? Mas é isso, né? E na quinta-feira, geralmente, por aqui, no meu cronograma de limpeza, vocês sabem que eu tento seguir uma linha de limpeza da casa pra não enlouquecer, né? Pra não viver o dia todo limpando. Hoje é dia de lavar banheiro e de tirar o pó dos meus móveis. Tô com uma enxaqueca muito pesada, porque eu não dormi direito. Aqui tá muito, muito quente, muito abafado. E aí até mesmo com o ventilador, a gente tem ar-condicionado aqui no quarto, mas não foi instalado ainda, tá só ali, né, a carcaça, digamos assim. E aí a gente continua no bom e velho ventilador, mas não supre, gente. Eu acordei várias vezes à noite, eu, a Ana também, suando, passando mal, e aí eu não dormi direito. E aí não dormi direito, me deu uma enxaqueca. Mas agora eu tô aqui, né, passei o hidratante. Dá pra mamãe o protetor? Esse aqui, ó. E vamos ver o que eu consigo fazer nesse dia, sabe? Eu tô tentando também não querer, como eu já falei, entrar naquele nível frenético, né? De eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, e deixar de lado as coisas que são importantes, né?
porque eu estava me vendo muito assim, querendo ser a louca da produção, que eu tinha que criar, eu tinha que fazer isso, aquilo, render dinheiro e blá, 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 e tentar ajudar em casa. Porque, assim, quando a gente tá com uma situação financeira que não é tão favorável, né, a gente se preocupa com as contas que vão chegando, isso é a grande realidade. Então, o meu desejo sempre foi esse, de tentar ajudar em casa, porque eu vejo que meu marido se esforça, tudo mais, trabalha pra que a gente consiga viver aquilo que são as coisas necessárias, mas eu queria ajudá-lo também, sabe? E aí eu tava nessa loucura de querer fazer as coisas, e tudo mais, e tava enlouquecendo porque não tava sendo saudável. Eu deixava as crianças de lado, não tava dando atenção pra eles, ficava muito irritada porque eu ficava muito tempo no celular. Isso e aquilo, é da mamãe, você é criança, não precisa disso. E não tava dando certo, então eu tô tentando buscar o equilíbrio. Já tentei gravar uns 3 vlogs, mas parei porque não tava, sabe? Então eu tô buscando esse equilíbrio. Que a nossa vida é isso, né, gente? A gente não vai conseguir viver numa linha ali 100% tênue, retinha, o resto da vida, né? A gente vai estar sempre em altos e baixos, porque a gente vai sendo apresentado a novas mudanças, novas circunstâncias, coisas pra crescer, né? E é isso, espera que os meninos já estão bagunçando tudo. Volto já. Como é que o galo faz? Olha, ele fez. O Uau se assustou, porque ele não tá acostumado com um galo cantando. Por quê? Porque aqui nunca teve um galo, agora tem, né? Ei, moça, não, você vai acabar se cortando. Saia. Não, vem. Ai, Vai lá, vá. o ovo está latindo, é? Tá. Por quê? Porque ele se assustou, menino, com o teu galo cantando. E aí, falando de maquiagem, né? O que é que eu tenho usado? Às vezes, principalmente quando eu quero gravar alguma coisa ou outra, eu pego só um corretivo, um pinguinho de nada, coloco aqui, né, na minha olheira, só pra dar uma leve disfarçada mesmo, sabe? Ajeito, passo um blushzinho dependendo do dia, um batonzinho, pinteio a sobrancelha e é só, gente, sabe? Volto já, vou mostrar pra vocês. Pronta para o dia. Esse aqui foi a minha arrumação de hoje, sabe? A parede ali com alguns leves defeitos, mas vai resolver. Isso a gente consegue resolver. Mas esse aqui é o meu básico de hoje. Como tudinho. Fazer bagunça, tá bom? Começar aqui algumas coisas do dia, né? Na verdade, antes disso, ainda preciso fazer um momento de oração com as crianças, que eu já tinha esquecido. Vou guardar essa loucinha, lavar só o que me falta. O meu momento de oração, vocês já devem ter visto alguma coisa. Eu já falei também em um vídeo sobre isso, né? Não é nada demais, a gente só agradece a Deus pelo dia e seguimos, sabe? Nem sempre é perfeito, fica todo mundo comportado ali. Às vezes eu rezo sozinha mesmo, só eles perto. Às vezes eles rezam comigo. Não é nada, gente, né? Mil maravilhas, porque são crianças, não dá pra gente querer que as crianças tenham uma atitude de adulto, de ter plena consciência do que é isso, né? Mas o nosso papel é ir ensinando aos pouquinhos, galgando coisa por coisa. E é uma coisa tão simples que a gente reza porque assim, às vezes a gente tenta florear, criar, colocar coisa demais, a gente acaba muitas vezes não conseguindo ter constância naquilo e eles não vão conseguir prestar atenção, principalmente quanto mais menores forem, né? Por muito tempo. Mas enquanto o José vai comendo aqui o resto da merenda dele que ele deixou, que ele não comeu, eu vou agilizando essas coisas aqui. Ontem à noite, a casa não dormiu, né? Em perfeito estado. Vocês sabem que eu gosto sempre de dizer que antes de dormir, eu deixo a minha casa preparada pro dia seguinte. Engasgou? Não, né? Só me incomodou. Pra que não seja uma loucura maior a minha rotina, né? Já que eu fico sozinha com as crianças na maior parte do tempo. Então, antes de dormir, eu sempre dou uma geralzinha na casa, passo uma vassoura, se precisar, passo um pano. Mamãe vai jogar no lixo, peraí. Vou lavar louça, coloco a mesa do café. Isso é aquilo que eu gosto de fazer. Deixa eu botar vocês mais pra cá. Mas nem sempre a gente sabe que o ideal, ele pode ser alcançado todos os dias. E aí ontem foi um dia que eu estava, assim, né, reflexiva, porque foi também o dia que eu liberei. Ontem não, né, eu liberei o vídeo na segunda-feira, na terça-feira, mas eu ainda estava pensando, analisando, vendo os comentários, refletindo, pedindo a ajuda de outras pessoas mais próximas pra poder me orientar, sabe? E aí, enfim, eu tava nessa, né?
E quando chegou no final do dia, eu tava com minha cabeça muito cansada. E eu não consegui. A casa não dormiu em pleno estado. As únicas coisas que eu fiz foi lavar a louça, dar janta dos meninos. A minha janta e Duda na verdade, Duda nos ficou. E eu pus a mesa. Mas ficou coisas jogadas no chão, brinquedos que ainda ficaram por aqui. A vassoura eu não varri. E tudo bem, gente, sabe? Porque nem sempre... Mamãe, fala pro vídeo que eu caí e... a gente fala já. Nem sempre a nossa vida vai ser 100% perfeita. Nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo. Nem sempre a nossa rotina vai ser impecável. E tá tudo bem. O que a gente não pode agora é negligenciar, né? As coisas não devem ser perfeitas sempre. Então, todos os dias eu vou deixar... Banda voou. Deixar as coisas irem desajustadas e desordenadas. Não. É um equilíbrio sempre de tudo. De buscar dar o nosso melhor. Fazer o que a gente pode. Mas sem aquela loucura de achar que a gente tem que dar conta de tudo. Que a gente tem que ser a super mulher. Que a gente tem que enlouquecer e enlouquecer os demais. Não, gente, né? Mas é fazer o que a gente pode de acordo com as nossas circunstâncias. É isso que eu sempre digo pra vocês, né? E até ali onde a gente sabe que é o nosso limite entre a loucura, a sanidade, mas o equilíbrio, como sempre. Fala pro vídeo que eu caí. Fala, mamãe. Vocês estão ouvindo, né? O José quer que eu diga pra vocês que ele ficou pendurado, né? Em cima, pendurado, que eu digo assim, que ele subiu na cabeceira da cama, tombou para outro lado e caiu, né, gente? Hoje de manhã. Foi basicamente assim o começo do meu dia. Criança acordando na hora que não deveria e caindo da cama. Mas é o que a gente sempre diz. Coisas que acontecem na vida com crianças, porque eles não são robôs, são pessoas, são seres humanos em desenvolvimento, vão desobedecer. A gente tem que o quê? Ensiná-los o valor das coisas, né? Mas foi assim que meu dia começou, gente. Eu quero desenhar. O meu nome é aqui, José. Você quer aprender a desenhar seu nome? É. Mas antes de desenhar o seu nome, você tem que aprender outras coisas. Você segura o lápis de cor, tem que aprender a pintar dentro do círculo. Vamos lá, vamos fazer. Cadê? Deixa eu achar. O menino a encontrar o cachorro dele. Vamos ler? Ó. Lucas perdeu a sua cachorrinha, M. Ajude a encontrar ela pintando o caminho correto. Aqui tem várias linhas, tá vendo? Nós vamos ter que ir procurando qual é o caminho que vai levar o Lucas até a cachorrinha dele. Vamos lá, vamos lá. O nome dela. M. Ó, Ana, tem outro aqui, ó. Porque o Dá. nome dela é ele. Dá, segura, toma o lápis. Como é que a gente segura o lápis? Pera, vamos ligar os pontinhos pra gente ver se a gente acha a M. Você vai ter que andar assim, ó, com o lápis dentro desse desenho aqui, ó. Só pode ficar aqui dentro. E vai... Será que esse caminho vai levar ele até a M? Você acha que vai? Acho. Levou. Aê! Tá vendo? Levou? Levou ele até a amiguinha. A Ana tá fazendo o mesmo, né, Ana? Ó, vamos ver aqui, tem outra atividade. As aulas de Luzia voltaram. Pinte as matérias escolares para que ela possa ir à escola. Os materiais escolares para que ela possa ir para a escola. Vamos ver o que é que a Luzia usa na escola? Na escola, ela precisa levar o quê? Um livro. E ela põe o livro dentro de quê? A mochila. Então vamos pintar. Cadê a mochila aqui? Procura a mochila. Aqui. Isso é uma mochila? É. Isso não é uma mochila, isso é um apontador. Aqui. Isso, então escolha um lápis de cor e vamos pintar a mochila da Luzia. Aí. Eu faço isso? É não, é um caminhão passando lá na avenida. Aí. Pinta aqui, ó. Não pode pintar fora, tem que pintar só dentro do desenho. Vamos ver se o José consegue, vai. Com cuidado pra não sair.
Tem que pintar só... Ó, tá saindo, tem que pintar. A Ana também vai pintar o castelo? Que coisa mais linda, vai. Tenta pintar só aí dentro. Pinta mais, só vai fazer isso? Só de azul? O dia começa com a casa ok, mas aí, ó, as coisas vão desandando. Isso aqui é bagunça minha mesmo e do marido, que eu tenho que levar pro escritório. Mas, ó, deixa eu mostrar pra vocês. As coisas... Uma garotinha. As coisas vão desandando, os brinquedos vão indo pro chão, a bagunça vai acontecendo. Porque, como eu já falei pra vocês, se a gente quer transformar os nossos filhos em robôs, a gente vai enlouquecer e vai privar eles de viver experiências que é próprio do ser criança. Não dá pra gente querer viver sempre também, né? Ah, eu tô aqui, meu Deus, tá tudo desarrumado, vou lá, vou correr, vou arrumar, não sei o quê. E eu saio, e eles vão bagunçar de novo, gente, porque são crianças, eles estão brincando. Claro que isso não quer dizer que a gente não deve ensinar aos nossos filhos o valor da ordem, o valor de ter que cada coisa no seu devido lugar. Mas a gente também tem que compreender as etapas da vida. É próprio da criança brincar, conhecer, tocar, pegar. E eu sei que muitas das vezes a gente quer ter esse controle de estar tudo impecável para não trazer mais esforço para nós de ter que depois colocar tudo de novo no lugar. Mas é a vida da criança, é um lá com vida, é assim mesmo. A bagunça vai acontecendo, sabe? E pra mim é um exercício diário, porque não é uma coisa que é fácil, não é fácil pra mim. Porque, como eu já falei pra vocês, eu tenho uma tendência a querer tudo controlar, a querer que as coisas funcionem do meu jeito, e aí eu também tenho ansiedade, então isso agrava um pouquinho mais em relação a isso. Por ter o transtorno de ansiedade, esse desejo de segurança, de estabilidade. Mas é algo que a gente precisa ir trabalhando para crescer como pessoas, né? E aí, eu não deixo também tudo virar uma eterna bagunça, uma bola de neve. Eu faço algumas pequenas pausas de organização. Então, de manhã cedinho, depois do café da manhã, a gente lava a louça que estava lá na pia, deixa a pia sem nada, varre o chão de onde caiu o resto de comida das crianças, limpa as cadeiras de alimentação, deixa as coisas para eles brincarem. E aí eles vão brincar, vão bagunçar, vão jogar, Só que eu também não deixo, né, por exemplo, assim, porque agora é a hora da brincadeira, vai sair jogando tudo em todo canto. Não, é o seguinte, se você tá brincando no quarto agora, então tudo bem fazer a bagunça no quarto. Mas depois tem coisas que você precisa guardar. Se você deixa os livros jogados no chão, você pode pisar e você pode cair. Você pode escorregar, você pode rasgar. Então, se não vai mais brincar com o livro, guarda o livro. As outras coisas tudo bem, pode deixar bagunçado. Vai pra garagem? Então vai brincar com as coisas da garagem. Só que tem o horário também da brincadeira, da bagunça e o horário da arrumação. Então, quando tá ali pertinho da hora do almoço, eu já começo a avisar. Vamos arrumar os brinquedos, tá na hora de almoçar, a mamãe já vai ajeitar o almoço. Bora colocar tudo em ordem. E aí vamos, né? Às vezes eles vão sozinhos, plenos e belíssimos, pegar, obedece, guarda, e às vezes não, às vezes eles vão protestar, eles não vão querer, eles não querem ter esse esforço, querem deixar do jeito que está, mas aí eu vou, insisto, ensino, vou com eles, pego, às vezes dou uma bronca, mas aí a gente vai lá e bota tudo em ordem. E aí vamos para o almoço, depois do almoço aquela mesma coisa, organiza a bagunça do almoço, né, de lavar aquela louça, de fazer essa pequena arrumaçãozinha, acordou da soneca, pode brincar de novo, e aí no final do dia é que eu faço esse meu outro momento de organização, que é de parar. E aí, gente, é isso, né? A gente tem que também entendendo que não dá pra querer tudo perfeito, né? Que muitas das vezes as nossas impaciências nesse quesito, eu falo por experiência própria, porque é o que eu vou vendo em mim. Todos os dias é isso que eu tenho que lutar em mim. De entender que a minha impaciência é por querer tudo do meu jeito. E nem sempre as coisas vão ser do meu jeito, sabe? E aí é uma grande luta. Por exemplo, vocês me viram agora fazendo exercício ali, botando eles pra pintar. Mas o que eu queria mesmo naquele momento era sair, pondo roupa pra lavar, fazendo as minhas demandas de casa. Só que eu tenho que entender que eu preciso dedicar tempo com eles também. Por mais que naquele momento pareça não ser a atividade ou a coisa mais importante no momento, mas ela é. Porque estar com eles é importante, sabe? E é basicamente isso. Às vezes a gente vai nessa loucura de querer dar conta da casa. Ui, uma abelha. Dar conta de tudo e se esquece do que realmente é importante, né, gente? Mas enfim. Agora sim, eu vou pegar roupa pra lavar, porque eu preciso esvaziar essas roupas sujas pra poder lavar coisas de limpeza.
logo, ó. Pra lá, vá. Tá pingando, vá pra lá. Crianças na cama, sentei aqui no sofá agora, só pra relaxar um pouquinho as pernas. Acabei de vir lá do quarto, tava colocando ela pra dormir, né? E aí agora eu vou fazer o seguinte, vou limpar a casa no pós-almoço, que é como funcionam as coisas por aqui, né? Tá ali as cadeiras de alimentação bagunçadas, o sofá tá bagunçado, e aí eu vou dar só essa geralzinha aqui na cozinha e vou descansar. Porque como eu falei pra vocês, eu não dormi bem. E aí eu tô me sentindo bem sonolenta, cansada, porque a noite não foi legal. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ouvir o meu corpo, sabe? Que às vezes a gente precisa também desses momentos de ouvir o nosso corpo, de entender os nossos próprios limites físicos. Então eu sinto que eu preciso de um descanso, nem que seja de ficar aqui sentada, deitada no sofá, vendo besteira no celular para adormecer, para tirar um cochilinho, mas eu sinto que é isso que eu preciso. Eu não gosto de cochilar, não gosto de dormir. E você já, quem tá aqui há mais tempo já sabe disso, eu não gosto, né? Mas o nosso corpo às vezes precisa, né? E aí vale muito mais a gente fazer esses pequenos esforços para poder recarregar a bateria do que pegar, querer sair desembestada fazendo tudo e ser pior, porque o estresse ia ser maior, né? Então é isso que eu vou fazer agora. Mas eu não vou nem gravar pra vocês limpando essa bagunça, que eu quero limpar logo. Como vocês viram, eu tô com fone, porque eu gosto de ver vídeos, de assistir coisas no YouTube enquanto eu tô fazendo esses meus momentos em silêncio, sabe? Quando não estou com os meninos. Então eu gosto de fazer isso. E aí, por isso que eu não vou gravar essa parte pra vocês agora, mas volto mais tarde. Tô na lavanderia, a máquina tá batendo aqui uns tapetes, umas coisas. Tem aqui roupa no varal, que eu não vou mostrar muito, que é roupa íntima. Mas o que eu queria mesmo era dar uma dica pra vocês de alguns produtos. Eu recebi produtos da marca Joá, que é aqui da minha região, pra fazer uma publicidade pra eles. E eu queria recomendar porque, gente, sem dúvidas, eu gostei demais. Primeiro, esse tira-manchas que eu já falei no meu Instagram, até mesmo antes de eles me contatarem, que eu já usava. É muito bom esse tira-manchas, ele é bem facinho de usar e o preço dele é muito em conta, né? Principalmente pra gente que gosta de uma boa economia. Vale muito a pena, sabe? Se você encontrar na sua região. Aqui, eles só têm pontos de venda, na verdade, né? Algumas empresas que trabalham com os produtos deles só aqui no Nordeste. Então, você vai encontrar alguns produtos deles no Açaí, daqui do Nordeste, no Atacadão, algumas redes, sabe, aqui da região. E esse aqui é muito bom, eu tenho gostado bastante. Outra coisa que eu conheci, produto deles, foi esse daqui, que é um perfume, é tipo como se fosse um desinfetante. Eu conheci na Expocrato, que é uma exposição que tem aqui da minha cidade. Eles estavam dando amostra grátis. E aí eu trouxe pra casa, eu achei muito cheiroso e eles me mandaram. Eu só tenho limpado minha casa com isso aqui, porque o cheiro é muito, muito forte e dura muito, sabe? Eu tenho gostado muito. Outra coisa que eu gostei muito, que foi o lava-roupas deles. É muito cheiroso, gente. Sem dúvidas, assim, vale muito a pena, sabe? Eles me enviaram o frasco menor, mas tem os maiores também. Se vocês encontrarem pra comprar, vale muito a pena, né? Aqui no Nordeste, a marca deles você só encontra aqui no Nordeste. Isso aqui não é publicidade, tá? Eu tô mostrando porque eu gostei. E eu gosto de preços baratos, econômicos e que vai nos ajudar, inclusive. Aqui a gente só usa detergente da marca deles. Esse aqui, ó, foi que eles me enviaram esse neutro, mas o marido só compra do de maçã deles, porque é muito mais em conta e tem uma qualidade muito boa, bem melhor do que marcas bem conhecidas. A gente gosta muito mais, sabe? Então vale bastante se você conhecer, se você já viu aí no supermercado da sua cidade, testa pra ver se você não vai gostar também. Eu usei o tira-manchas que eu mostrei, inclusive, pra tirar umas que tava aqui nessa camisa do marido. Tava cheio de mancha, sabe? De comida que ele derrama. Eu, às vezes, confesso que roubo essa camisa dele e uso também. E aí tava sujo de maquiagem das últimas vezes que eu usei. E tirou bastante as manchas, sabe? Tirou tudo praticamente. E vale super a pena testar. Tirei dessa dele e daquela minha também. Ai, gente, final do dia por aqui. Coloquei o microfone porque coloquei as crianças na cama agora. São quase 7h30. Na verdade, coloquei tem alguns minutos.
Dei uma geralzinha aqui na sala, na casa, né, como sempre. Só que como amanhã é sexta-feira, é o dia de limpar o chão. Então o chão tá sujo, só passei a vassoura mesmo. Não fiz as coisas que eu tinha de fazer de organização da casa. Como eu disse pra vocês, a minha enxaqueca tava muito forte. Então minha cabeça passou o dia todo assim, sabe? Sabe quando você tá com uma crise de enxaqueca que você vai meio que vivendo como se fosse em câmera lenta? Então tô bem assim. Fiz as coisas que deu e outras, paciência, né, gente? A gente vai vivendo um dia de cada vez. Mas até tentei, naquela hora pós-almoço, voltar para conversar com vocês sobre a questão do vídeo. Só que não consegui. Na verdade, eu até comecei a gravar, só que eu não percebi que a câmera tinha parado, porque eu tô gravando com a câmera traseira. E aí a câmera acabou que parou de gravar. E quando eu percebi, foi só quando eu recebi uma ligação da minha mãe. Quando eu atendi depois, aí acabou a memória, acabou a bateria do celular e tudo. Eu, não, vou deixar pra gravar depois, porque isso é um sinal que não é pra gravar agora. Mas eu queria falar com vocês sobre o vídeo, né? Bom, alguns pontos que eu queria abordar que talvez deveria ter incluído no vídeo, mas acabou que no momento, como foi um desabafo, eu não fiz um roteiro, não coloquei ali os pontos que eu queria falar, foi uma coisa que saiu naturalmente, né? E aí, algumas coisas que eu queria falar com vocês. Primeiro, eu não imaginaria que o vídeo ia repercutir tanto, né? Porque até a última vez que eu vi ele tava com mais de 5.000 visualizações, mais de 160 comentários. E querendo ou não, pra minha quantidade de inscritos no canal, de visualizações, isso é muito, né? Meio que furou ali o meu controle. E aí, o primeiro ponto que eu queria abordar aqui é que eu falei algumas coisas no vídeo e que pode ter dado a entender de outra maneira, ou algumas pessoas comentaram, né? E eu queria esclarecer. Primeiro, em relação à tradição da Igreja Católica. Quando eu falei no vídeo da questão de como assim seu filho não sabe rezar em latim uma missa inteira, de ficar ali sentado, não sei o que, essas coisas, com um terninho, não sei o que, eu não estava em nenhum momento querendo fazer chacota daquilo que é a tradição da igreja. Até porque eu a amo e a vivo. E se formos pegar em aspectos de nomenclaturas, eu não sou uma carismática, nem sou totalmente tradicional, mas eu pendo mais para esse lado tradicional, digamos assim. Então eu vivo aspectos da tradição da igreja e eu os amo plenamente. Eu uso véu, eu uso saia e vestidos, então em nenhum momento no vídeo eu estava querendo relativizar a questão de virtudes ou dizer que agora alguns aspectos a gente tem que sair do 8 para 80, como por exemplo essa questão de roupa. Eu não estava querendo falar nada disso, né? Eu uso saias e vestidos, se você ver os meus vídeos é isso que você vai ver aqui. Eu amo canto gregoriano, eu amo orações de latim, ensino orações de latim para os meus filhos, ensino meu filho a brincar de Santa Missa e todas essas coisas. Então, quando eu abordei aqueles pontos, não era para dizer que eu os odiava e que a gente tem que odiá-los, mas eu abordei aqueles pontos justamente para que a gente entenda que a gente não pode fixar-se só nos estereótipos e achar que padrões específicos é a única forma de se viver uma fé católica. Porque, por exemplo, as roupas modestas de mulheres que moram no sul não vão ser as mesmas que das que nós mulheres modestas, entre aspas, né, que buscam, vou mudar a palavra, nem modesta, mas decentemente aqui no Ceará, nós vamos. Isso não quer dizer que aqui a gente vai se vestir indecentemente, não, mas aqui as modelagens, os cortes, os tipos de tecido às vezes vão ser totalmente diferentes das que elas usam lá, por questões de clima. Então a gente tem que entender que a virtude, ela também nos chama a adequação. Então a nossa vida, a gente precisa adequar certas coisas. Quando eu falei sobre relação de espaçamento de gravidez no vídeo, eu não estava dizendo que agora todo mundo tem que usar métodos contraceptivos, ou que todo mundo tem que relativizar a abertura à vida, e que isso tudo está errado. Não. O que eu quis falar é que a abertura à vida, ela não pode ser algo geral, generalizado. Para todas as pessoas, elas vão viver de uma forma. Não. Existem casos específicos, formas específicas, coisas específicas, que isso só quem pode discernir, já diz os próprios ensinamentos da igreja. Se você quiser saber mais, procura na Humanivite. É o próprio casal, mas claro, o casal não de forma incoerente, mas de forma ordenada, voltada para uma busca de uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de crescimento na fé, uma direção espiritual que pode auxiliar para trazer uma retidão para esses pensamentos, sabe? Para que não penda para um egoísmo, para outras coisas. Então, o que eu quis falar é isso, porque muitas vezes a gente generaliza.
A gente acha que muitas vezes um casal que realmente precisa espaçar a gravidez, ele tá querendo ser responsável, quando às vezes não é. Então era isso que eu queria falar nesses pontos, sabe? Quando eu também citei algumas características dessas pessoas que estão meio que no foco dessa tal bolha, que eu nem gosto dessa palavra. Eu não estava dizendo que você tinha que odiar agora morte essas pessoas, fogueira para eles, vamos tacar fogo, tacar pedra, não. E eu vi que nos comentários muitas pessoas penderam para isso, e isso não foi o intuito do meu vídeo. O intuito do meu vídeo era que a gente abrisse os nossos olhos para aquilo que realmente a gente estava fazendo com a nossa própria vida. Porque o que acontece? Eu não estava dizendo ali que a culpa era unicamente dos influenciadores que saem por aí jogando coisas no ventilador, falando de tudo quanto é jeito. Quem comunica também tem responsabilidade da forma como fala, mas quem absorve aquele conteúdo também. Então, muitas das vezes, nós nos deixamos ser influenciados pelas pessoas porque nós mesmos não temos conhecimento pleno daquilo. E aí é natural que, se você gosta de alguém, se você se identifica com alguém, aquela pessoa vai ter uma grande influência sobre a nossa vida. Muitas vezes a gente vai adotar aquilo que ele fala como verdade, porque a gente acabou tendo uma certa relação de confiança com aquela pessoa. E o que eu queria fazer, justamente com aquele vídeo, era que a gente entendesse que essas pessoas também erram. Eu falei no vídeo vários erros meus, de um lado, estando do outro, mas o que eu queria que a gente entendesse era isso. As pessoas erram, e depositar a nossa confiança e a nossa vida de mão beijadas no colo dessas pessoas é um grande erro. Então nós temos que tomar de volta essas rédeas da nossa vida para que as nossas escolhas, elas sejam escolhas conscientes, não seja uma escolha pautada em caixinha, que muitas vezes, o que acontece? A gente pega uma dúvida importante de fé, de doutrina, de moral, joga na caixinha de alguém para que aquela pessoa nos dê a resposta pronta, porque no fundo, o que existe em nós é uma grande preguiça, que é uma desordem muito perigosa para nós, porque a gente não quer estudar, a gente não quer ir atrás do conhecimento, a gente não quer muitas vezes nem fazer uma pesquisa básica no Google, quer que o outro nos dê a resposta pronta. E isso acaba o que tirando, de certa maneira, a gente acha que vai tirar a nossa responsabilidade diante das nossas próprias escolhas, porque quantas vezes a gente acha que para ser pecado precisa ter matéria grave, precisa ter consentimento, precisa ter plena ciência daquilo, e a gente acha que o não ter a ciência vai ser sempre a nossa desculpa por não ter pecado, e não é. Existe também a questão do pecado pela própria falta de conhecimento consciente, que muitas vezes a gente não busca conhecimento sabendo que ele existe, sabendo que tem um caminho, porque a gente prefere ficar na ignorância para usar isso como desculpa, sabe? E aí a gente pega, isso é muito perigoso, porque às vezes você vai lá, faz uma pergunta para alguém de uma coisa que é importante, não contextualiza, porque numa caixinha não tem como fazer isso, e a pessoa vem te dar uma resposta genérica. E aí você vai muitas vezes usar aquela resposta como desculpa para viver algo que você sabe que no fundo pode não ser tão coerente assim. Ou o contrário, você vai jogar uma pergunta muito séria, muito, muito específica para aquela pessoa, e ela vem te dar uma resposta que é totalmente genérica, porque ela no fundo quer dizer aquilo que ela acha que é, e não o que realmente pode ser feito. Sabe? Então é isso que eu quis fazer com aquele vídeo, não foi gerar esse caos, porque eu não quero que a gente crie uma guerra entre nós mesmos. Eu quero que a gente abra os nossos olhos para que a gente entenda que o papel de estudar da nossa fé é nosso e ele é muito importante. Você não precisa agora se isolar do mundo, viver aqui odiando tudo e todos e achar que todo mundo agora que tenta evangelizar na internet está querendo ditar regras. Não. A gente precisa entender que você pode ouvir um conselho, você pode fazer uma pergunta, você pode tirar uma dúvida, mas diante daquela pergunta, você tem que buscar sempre uma fonte maior. Então, pega o catecismo. O site do Vaticano, você consegue consultar o catecismo online. Tem que ficar olhando para ver se o microfone não descarrega. Você consegue consultar o catecismo de forma online. Joga uma pergunta no próprio Google, gente. A gente vai conseguir pegar coisas específicas, sabe? Até as próprias encíclicas. Às vezes pode ser um pouquinho mais complicado de ler, mas vai tentando, vai pedindo essa graça do Espírito Santo, porque a gente pode e é capaz de reter conhecimento, de adquirir esse conhecimento, sabe? Busca um bom padre, como eu falei para vocês. E eu acredito que era isso mesmo, sabe, que eu queria trazer. Eu não quero causar guerra, não quero que as pessoas achem que eu sou santa, que eu sou perfeita, ou então, como uma pessoa até comentou, né? Se você tá tão apegada à sua personalidade é porque você ainda não entendeu o que é que nós temos que viver.
Quando eu falei no vídeo sobre a minha personalidade, eu não estava querendo usar isso como uma muleta, como muitas vezes a gente faz com os temperamentos, né? Usa características dos temperamentos como desculpa para não melhorar e para os nossos pecados. E não é isso. Quando eu falei da minha personalidade, das minhas características, era para poder dizer que eu preciso entender quem eu sou, essas minhas coisas boas e ruins, para que eu possa trabalhar o que tem que ser trabalhado, né? Exemplo, eu falei lá da minha característica de força, de ter uma voz, não ser tão, não ter uma voz tão fina, tão ali mais suave, de ter mais isso. Então, se eu não dou uma minha força, eu posso usá-la para o mal. Então, eu tenho que entender que essas características que Deus me deu, elas são importantes sim, e que elas precisam ser usadas para amar e para servir a Deus. Então, é isso que eu quis falar. A mesma coisa dos temperamentos. Quando você conhece os temperamentos, as características do seu temperamento, não é para você usar ele de desculpa para não crescer, mas você compreende o seu temperamento para superá-lo, né? E é isso que a gente deve buscar como cristão na nossa vida. Em relação às pessoas, né? Eu recebi até algumas mensagens de pessoas, tanto nos comentários como em direct, dizendo, me diz os nomes, não sei o que, eu vou citar os nomes. Gente, não vamos fazer isso, sabe por quê? Porque em vez de fazer o caminho correto, a gente vai acabar muitas vezes pecando ainda mais, caindo ainda mais. Às vezes pode ser sim uma inveja, às vezes pode ser outras coisas, outros pontos, então a gente precisa investigar a nós mesmos, né? Porque como eu falei para vocês, né? Ambos os lados têm responsabilidade na coisa, né? O evangelizador ele também tem que ter consciência que aquilo que nós falamos um dia também nos será pedido conta. Se nós falamos bem, se nós tivermos consciência de tudo aquilo ou não, nos será pedido conta, né? Porque quem muito foi dado, muito será cobrado, todo mundo sabe. E uma coisa que eu queria falar bem específico, senão não me esqueço, é em relação às pessoas. Eu não vou sair por aí citando os nomes, porque eu não quero, primeiro, gerar guerra, porque tem muitas pessoas que eu gosto, eu não posso não me identificar com muitos aspectos da vida, ou de coisas erradas que falaram, mas que eu gosto de algumas pessoas. Sigo algumas, inclusive, e outras não, porque eu preferi diminuir o número de seguidores das pessoas que eu seguia, para que eu pudesse evitar mais ainda esse tempo de tela, sabe? E aí, o que é que eu queria falar? Eu não vou dizer nome pra vocês, quem você deve deixar de seguir, porque o que é que acontece? Senão eu vou fazer justamente o que eu tô criticando. Vou começar a querer entrar na mente dos outros para que os outros façam o que eu quero e vou tirar de vocês. E vocês vão acabar fazendo o que eu digo e não tendo essa consciência mesmo de fazer uma escolha consciente. E outra coisa também, né, em relação a essa questão de escolha consciente. Ai, gente, a minha mente essa hora já tá bem bagunçada, então pode ser que coisas que eu queria falar na hora do almoço eu já não me lembre mais. Mas deixa eu tentar lembrar de alguns pontos, né? Algumas pessoas falaram em relação à inveja e aquelas velhas frases, né? Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende e tudo mais. E como eu falei pra vocês, a gente tem que ter plena consciência disso. Não é agora que a gente vai viver sempre se pulindo em tudo que vai falar. Não, a gente pode falar aquilo que a igreja ensina, só que dando sempre as fontes, sabe? Eu estudei tal coisa, sendo honesto. Se foi no livro, indica o livro, mostra o livro, pergunta a fonte daquilo que a pessoa está dizendo, para que você possa também aprofundar. Porque o erro é isso, se a gente não aprofunda aquilo que a gente se diz amar, a gente acaba caindo muitas vezes em vários erros. E quando alguém nos confronta aquilo, a gente não vai saber como defender. Porque no fundo, a gente está vivendo a base do que o outro falou e não da verdade plena, sabe? Inclusive, uma mulher até comentou em relação a isso, depois ela excluiu o comentário, porque ela achava que o que eu estava querendo fazer ali era um ataque à tradição, era um ataque à Igreja Católica, eu estava tendo uma ideia progressista, que eu estava querendo fazer a mesma coisa que Lutero fez, de atacar a igreja. Não era isso, foi justamente o que eu respondi para ela, que eu amava todos esses aspectos da tradição, mas o que eu queria fazer ali era justamente que a gente abrisse os nossos olhos, porque Lutero e todos os outros revolucionários conquistam um grande número de pessoas, porque eles vão repetindo tanto uma ideia, e aquela pessoa começa a se convencer daquilo, e porque ela não sabe ao fundo por que ela vive aquilo, porque ela não estudou, porque ela não foi atrás, porque ela não se aprofundou na fé, porque ela não se aprofundou numa vida de oração, numa vida de espiritualidade. Então, muitas das vezes a gente se deixa levar por certas ideias,
A gente se deixa conquistar e influenciar por muitas coisas, porque a gente não é maduro o suficiente para olhar a nossa realidade, olhar a nossa vida e olhar aquilo com profundidade, estudar a nossa fé, sabe? E eu não falo isso como se eu fosse, meu Deus, a superior. Como eu falei, não. Eu fui suscetível ao erro. Todos nós somos. E nós podemos cair várias e várias vezes. Nós podemos errar várias e várias vezes. Nós podemos, consciente ou inconscientemente, ser deixado guiar por esses caminhos. E é por isso que a gente tem que voltar sempre a tomar essas rédeas, sabe? Uma outra coisa que eu não falei no vídeo muito aprofundado é em relação às redes sociais. A gente está cada vez mais mergulhado, e acha que tem que consumir, tem que ver todos os posts, tem que ler todos os textos, e acha que isso é reter conhecimento, e não é, gente. E a gente acaba muitas vezes preso nisso, né? E quando eu disse que eu deixei de seguir muitas dessas pessoas, para que eu não me deixasse, primeiro, né, influenciar demais por todos esses tipos, porque você segue um monte de gente de padrões de vida diferentes, porque são católicos, aí você quer pegar a coisa X, a coisa Y, e faz aquela mistureba e acaba não vivendo nada, porque o seu contexto não condiz com aquilo. E outra coisa que, em relação a isso, né, que eu acabei fugindo, que o que eu queria dizer é que eu diminuí um monte dessas pessoas também, não só as pessoas que estavam me influenciando de forma ruim, mas também pessoas que eu gostava do conteúdo, porque eu sempre tive algo de ter dificuldade de seguir pessoas que respondem muita caixinha, porque eu tinha um negócio de ansiedade mesmo, de ver aquele círculo colorido ali em volta do rosto da pessoa. Então eu clicava para ficar passando os stories, sabe, para tirar aquilo, porque eu queria zerar para não ter nada daquilo. Então eu fui vendo que isso estava me adoecendo. E eu comecei a deixar de seguir essas pessoas, mesmo que eu gostasse do conteúdo, justamente para que eu não ficasse presa nisso, sabe? E até mesmo pessoas que eu gostava, porque eu não queria isso, e foi isso que eu fiz de novo. Dei mais uma limpa no meu perfil para seguir pessoas comuns, pessoas que não são famosas, até alguns famosos estão lá ainda, né? Mas para que eu pudesse centrar mais na minha própria vida e conseguisse viver melhor a minha própria realidade, porque eu estava muito presa nas telas. Eu até falava muito no Instagram que eu não conseguia dar conta do WhatsApp, porque era mensagem demais e me gerava ansiedade. Eu estava deixando de lado as pessoas reais, né? Na verdade, reais mesmo, nem é entre aspas. As pessoas reais, próximas a mim, que me mandavam mensagem, que queriam conversar comigo, eu estava deixando elas de lado para dar atenção às pessoas da internet. Tudo bem, eu gosto de conversar com as pessoas no direct, de responder, de ajudar na medida do possível do que eu consigo, mas as pessoas reais também são muito importantes. E às vezes a gente quer, eu quero evangelizar, eu quero ir para a internet, eu quero falar com as pessoas, e a gente não gasta tempo nem muitas vezes com o nosso marido, com os nossos irmãos, com o nosso pai, com as nossas tias, com as pessoas da paróquia que a gente vê muitas vezes, sabe? Então, se eu quero evangelizar, por que eu não começo evangelizando por essas pessoas que estão próximas a mim, vivendo com elas, gastando tempo com elas? Porque às vezes a gente, o que é que faz? Cria um ar de soberba mesmo, né? De achar que eu vou misturar com essas pessoas, eles não são de Deus, eles não vivem tal coisa, minha família é pecaminosa, isso, aquilo. E um dia que a gente tem que evangelizar, gente. Pensa quantas oportunidades a gente não deixa passar muitas vezes de mostrar esse amor de Deus por não ir para um evento de família simples, um aniversário, outra coisa, porque não, lá vão ter pecadores, eu não vou me misturar, sabe? Essas oportunidades que nós vamos deixando passar. E eu comecei a olhar mais para isso, a dar mais atenção àquelas amigas que eu tenho, às pessoas que são próximas a mim, a minha família, de estar mais com eles, sabe? E isso não começou de agora, isso começou de um tempo atrás, que eu comecei a me abrir mais, a estar mais com minha família, e a ver também, muitas vezes, a gente quer ter esse exemplo daquelas mulheres grandes, famosas, que mostram grandes virtudes, que podem viver ou não, porque ninguém entende o coração do outro, a gente não sabe, e a gente vai deixando de lado os pequenos exemplos diários que a gente tem, sabe? Das nossas mães, das nossas avós, nossas irmãs, dos nossos pais, e tudo bem, às vezes podem não ser grandes teólogos, grandes pessoas que vivem grandes aspectos da fé que a gente julga ser importante, mas que podem muitas vezes nos ensinar pelo exemplo, pela vida gasta, como eu falei das senhorinhas das paróquias, pela vida gasta, pelas as coisas pequenas e os sacrifícios que eles vão vivendo, sabe? As pessoas comuns têm muito a nos ensinar, gente, e a gente precisa abrir os olhos para isso. Se você pode muitas vezes, por que muitas vezes a gente quer evangelizar nesses outros que a gente não vê? E às vezes a paróquia lá, que a gente frequenta a missa todo domingo, está precisando tanto de catequista, a gente reclama tanto que as pessoas não vivem a fé, que as pessoas não são ensinadas. E por que não? Nós mesmos não vamos lá ajudar numa catequese de uma paróquia.
Não vamos lá ser um bom catequista, servir na leitura da missa, lendo um salmo, cantando um salmo. Se você sabe tocar um violão e lá, porque às vezes a gente reclama, a missa, a música é horrível, só canta não sei o quê. Por que que você, se sabe tocar um violão, não pode ajudar na sua paróquia? Numa paróquia que você sabe que tem essas dificuldades, sabe? Nós também podemos ser essas mudanças reais na vida ali comum. E às vezes a gente deixa essas oportunidades passar. Então era essa ideia que eu queria trazer para vocês. Não é criar briga, não é criar rixa, não é criar confusão. Eu não quero que você saia de um extremismo para o outro, de sair do 8 para o 80, sair desses apegos demais para um relativismo de achar que tudo agora deve ser banalizado, deve ser deixado de lado, sabe? Era essa a minha ideia com o vídeo, era que a gente pudesse olhar de fato para viver a virtude, porque as virtudes, elas nos chamam a um pleno equilíbrio. As virtudes, elas são justamente, como eu falo, gostam de falar, cordas que nos voltam para o eixo, que nos voltam para a retidão. Então, elas não... O que as virtudes têm para nos dar é o equilíbrio, é a justa medida de voltar àquilo que Deus pede para nós, de não pender para cá e nem pender para lá, sabe, gente? Mas de nos amarmos e de sermos auxílios na vida um do outro, mas primeiramente de buscarmos essa plenitude da fé, dos sacramentos, dos estudos daquilo que a igreja nos pede. E se você tem dificuldades, assim, olha, eu já tive direção espiritual durante muitos anos da minha vida e eu sei o quanto que isso é importante para nos guiar. Ter uma autoridade, assim, de um bom padre que você confie mesmo para poder te guiar nisso, sabe, nesse caminho. E eu sei o quanto que isso é importante. Muitas vezes a gente deixa essas coisas de lado. Então, busque isso também se você vê que é necessário, sabe, gente? E é isso, não esperem ver de mim aqui alguém que tem uma grande visão ou uma pessoa de grandes responsabilidades, de uma pessoa que quer ser, como é que eu posso dizer, expert em alguma coisa. Não, eu só quero passar aquilo que eu vou aprendendo com os meus erros e os meus acertos da minha vida, sabe, assim, para que a gente possa ir trocando, entre aspas, figurinhas, experiências para crescermos juntos. Então a minha vida comum é a minha vida comum que vocês vão continuar vendo aqui, os meus vlogs comuns. Essa é a minha realidade, tá bom, gente? Então não esperem de mim começar agora a criar ataques, gravar vídeos de ataques, picuinhas, coisas desse tipo, porque eu nunca fui essa pessoa. Eu nunca fui uma pessoa de ficar atacando os outros na internet. Como eu falei pra vocês, eu sei das minhas tendências, das minhas más inclinações. Eu sei o quanto muitas coisas podem me levar pra um lugar que não é o que Deus quer de mim. E não é esse o caminho que eu quero seguir. E vocês não vão me ver fazendo isso, tá bom, gente? Então é isso. Vamos seguindo como bons cristãos, vivendo a nossa vida com plenitude, amando uns aos outros também, rezando uns pelos outros, entendendo aquilo que Deus quer de nós, né? Então é isso, vou encerrar esse vlog. Não mostrei muito do dia mesmo, porque não teve, ainda tô assim a cabeça. Vou tomar um banho ali agora pra ver se eu refresco mais, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou. Se você tem algo mais a acrescentar também, né? Tá liberado aqui os comentários pra isso. Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.